a relação é o quê? Aqui tem 48, ó. A medida da abertura do ângulo central é o dobro da medida do ângulo escrito. Então, sempre que vocês estiverem lá no caderno, eu botei vários exemplos que podem vir. Então, sempre que vocês observarem o ângulo central e o ângulo escrito, lembre-se, a medida do ângulo central sempre é o dobro do ângulo escrito. Então, vamos identificar. Para isso, você vai ter que saber o que é o ângulo escrito e o que é o ângulo central. Então, o ângulo central é o ângulo que ele começa, o seu vértice é no centro. Tá vendo o O aqui? Tá dizendo que aqui é o centro da circunferência. Então, quando eu inicio o meu ângulo a partir da origem, certo? O vértice do ângulo é na origem da circunferência, esse ângulo aqui é o central, tá bom? E os seus lados são raios da circunferência, ó, que é raio que vai do centro até qualquer parte da circunferência. O ângulo escrito é aquele que o seu vértice inicia na própria circunferência, tá vendo? E os seus lados são cordas da circunferência. O que são cordas, Pro? Cordas é um segmento de reta que divide a circunferência. Não, na verdade, cordas são segmentos de reta que vão de um lado a outro da circunferência. Tá? É melhor ver assim. É como se fosse um diâmetro, porém não passa pelo centro. Só o que passa pelo centro dividindo ao meio é o diâmetro. Então, corda divide a circunferência indo de um lado a outro dela, tá? Então, quando vocês tiverem um ângulo central e um ângulo escrito, sempre vai ter essa relação. Aqui eu identifiquei, aqui é o central, ó, gente. Então, se o central mede 120, o escrito vai medir quanto? 60, porque é a metade. Aqui é o ângulo central, ó. Observe. Então, vou colocar aqui, central. E o escrito é o ângulo que seu vértice começa na circunferência e seus lados são cordas, ó, vai de um ponto a outro da circunferência. Então, aqui é um escrito. Então, se o central mede 50, o escrito mede quanto? 25. Agora, a questão também pode dar um escrito e pedir o central. Se o escrito mede 25, o central vai ser o quê? 50. Então, o central é o dobro do escrito. Logo, o escrito é a metade do central, não é isso? Então, aqui é o ângulo central, 80. Um escrito, você sempre identifica pelo vértice, você procura o vértice do ângulo, gente. Quando você acha o vértice, aí você vê se os lados são cordas, então aqui é inscrito. Aqui, se o vértice é origem e um lado são raios, aqui é central. Então, se aqui mede 80, aqui mede 40. Agora, se ele não desse 80, desse 40, o central mediria 80. Na 48, dá a relação de dois ângulos inscritos, que eu também coloquei no resumo do caderno. Quando eu tenho dois ângulos inscritos compartilhando o mesmo arco, esses dois ângulos inscritos terão o quê? A mesma medida. Então, pede para encontrar o valor de x e o valor de y. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um ângulo inscrito. Aqui eu tenho um ângulo escrito, o vértice começa na circunferência, ó. E aqui eu tenho outro ângulo inscrito. Eles estão com a mesma abertura, ou seja, ó, compartilhando o mesmo arco. Tá vendo a abertura desse, essa parte de vermelho, e desse também a parte de vermelho. Se dois ângulos inscritos compartilham do mesmo arco, eles terão o mesmo valor. Então, se aqui é 40, aqui é 40. Ó, outro exemplo. Esse ângulo inscrito tem essa parte vermelha de arco. Esse também. Então, eles terão o mesmo valor. Então, aqui eu tenho um ângulo inscrito com esse arco. E esse ângulo inscrito também tem o mesmo arco. Então, se aqui é 55, x vale quanto? 55 também. Se aqui y, tá perguntando y. Então, aqui eu tenho um ângulo inscrito, ó, gente. Arco. E esse outro ângulo inscrito também tem o mesmo arco. Então, aqui vai medir quanto? 90 graus, que aqui é o ângulo de 90, tá bom? Aqui já tem duas relações estudadas. Vamos para a página 283, eu passei a questão 53. Considere o centro da circunferência com a medida de x. Então, vamos lá. Se aqui é 200... Oh, gente, essa aqui é fácil demais, né? Se aqui é 216 e a volta completa... mas aqui tá pequenininho, não importa.
Mas aqui tá dizendo que é digamos assim, x vai medir isso aqui, ó. Se eu crescer esse ângulo pra cá, x vai medir isso aqui, tá? Então, vai só fazer 360 menos 216, que dá 144. Então, x é 144. É daquelas primeiras questões que a gente viu, tá bom? Passei também pra vocês ângulo segmento. Vamos relembrar ângulo segmento, gente? Ângulo segmento também tá no resumo do caderno. É aquele ângulo que sua origem é na circunferência, ó. Um lado é corda da circunferência, ou seja, é um segmento que vai de um ponto a outro da circunferência, ó. E o outro lado sai da circunferência. Então, o ângulo segmento é isso. Quem é o ângulo? Essa parte daqui. E quem seria o arco? Essa parte daqui, ó. Tá vendo? E também coloquei no resumo do caderno a relação entre o ângulo segmento e o ângulo inscrito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, na última parte do caderno. Então, se eu tenho aqui o ângulo segmento, eu identifiquei que é um arco. Se eu tenho um ângulo segmento aqui, ó, uma parte é corda, um lado é corda, o outro lado sai. E um ângulo inscrito, ó, o ângulo inscrito começou na circunferência. Gente, para vocês entenderem esse conteúdo, basta vocês saberem o que é um ângulo central, o que é um ângulo inscrito e o que é um ângulo segmento. E identificar as relações existentes. Então, para vocês entenderem o que é um ângulo central, vocês têm que saber o conceito. É um ângulo que seu vértice é na origem e seus lados são raios. Para vocês identificarem na figura o ângulo central. O ângulo inscrito é um ângulo que a sua origem na circunferência e seus lados são cordas. Pronto. O que é um ângulo segmento? É um lado que sua origem é na circunferência, um lado é corda e o outro sai. Você tem que saber a definição para identificar os ângulos na circunferência e identificar as relações que eu acabei de falar. Dois ângulos inscritos têm o mesmo valor, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. E quando eu tenho aqui ó, um ângulo segmento, e aqui o ângulo inscrito, observe que a abertura dele é essa. Quando eu tenho um ângulo segmento e um ângulo inscrito compartilhando de um mesmo arco, os ângulos terão o mesmo valor, tá certo? Então, isso que a questão aqui 58 pede, ó. Ele diz que aqui é um ângulo inscrito, o arco do ângulo inscrito é essa, a abertura dele tá aqui. E esse ângulo segmento também tem esse arco. Quando eu tenho um ângulo inscrito e um ângulo segmento com o mesmo arco, eles terão o mesmo valor, os ângulos. Vamos identificar aqui, aqui eu tenho um ângulo inscrito, ou aqui eu tenho um ângulo segmento, tá? E aqui eu tenho... Ah, essa aqui é uma pegadinha, ó. Observe. Vamos lá. Aqui, em vez dele dar um ângulo segmento, tá vendo que aqui é um ângulo central? Isso aqui é um ângulo central, tá, gente? O ângulo central é o quê? O dobro do ângulo inscrito, não é isso, gente? Naquela relação que eu falei, se eu tenho um ângulo inscrito e um ângulo central, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, se o ângulo central é 88, um ângulo inscrito vai ser quanto? É o que a questão faz, 88 dividido por 2, 44. Porque o central é o dobro do inscrito. Então, se o inscrito é 44, o central é 88. Só que a relação do ângulo segmento é com o ângulo inscrito, não com o ângulo central. Quando eu tenho um ângulo segmento e um ângulo inscrito. Então, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou aqui, encontrei o ângulo central, achei o ângulo inscrito e agora eu posso falar. Se eu tenho um ângulo inscrito e um ângulo... Se um ângulo inscrito é 44, o ângulo segmento será quanto? 44, porque o ângulo inscrito e o ângulo segmento terão o mesmo valor. Aqui também é a mesma coisa, ó, eu tenho um ângulo central, tá? Com esse arco. E um ângulo segmento, o ângulo segmento aqui, tá
tá com esse... Não, tá com esse arco, tá? Então, se o ângulo central é 130, vamos ver aqui. Aí, aqui é mais fácil de achar, ó. X é igual a 115. 360 menos 130 dá 230. 230 dividido por 2, 115.